Bom, vamos lá, quinto ano, a gente vai para o módulo Reconhecendo os números fracionários. Aqui tem na página 144, que vai até a página 151. Vamos dar uma relembrada. Isso aqui é uma noção que vocês gostam muito e não vão ter tanta dificuldade. Vamos lá. A fração é uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Observem que eu destaquei a palavra partes iguais de outra cor e coloquei a letra em caixa alta. Por quê? A fração, a divisão tem que ser sempre em partes iguais. Não pode ter uma divisão com uma parte maior e outra menor. Bom, toda fração é representada por dois números separados por um traço. Esse traço que aparece aqui é chamado de traço de fração. E a fração tem dois elementos, o numerador e o denominador. Vamos lá. Coloquei aqui uma folha dividida em duas partes iguais. Bom, eu tenho aqui duas partes. Então, o meu denominador vai me indicar quantas partes a figura foi dividida. Então, eu tenho uma folha rosa, onde eu dividi em duas partes iguais. Então, logo, o meu denominador vai ser 2. Bom, quantas partes foram pintadas, quantas partes foram comidas, foram rasgadas, foram dadas, não importa o que está escrito ali. Apenas a gente vai ter que ver uma situação aqui. Eu tenho duas partes. Cada parte dessa representa um meio. Se eu somar um meio mais um meio, eu vou ter a figura inteira. Relembrando como eu faço a adição de frações com denominadores iguais. Eu repito o denominador e somo os numeradores. 1 mais 1, 2. Lembrando também que quando o numerador for igual ao denominador, isso aqui vai representar um inteiro, que é exatamente o que eu estou trabalhando aqui. Eu tenho um inteiro dividido em duas partes, e cada parte da fração representa um meio dela. Então, vamos supor que eu queira pintar apenas uma parte dela. Então, eu terei um meio. Ok? Eu tenho figura em duas partes e apenas uma parte pintada. Ok? Então, vamos agora para a leitura de uma fração. Quando a gente começa a trabalhar com frações, a gente tem que ler. Não é só representar com algarismos, ela tem também uma leitura. Para lermos uma fração, devemos observar sempre o denominador. Lembrando que é o denominador o número que fica embaixo do traço. E ele indica em quantas partes a figura foi dividida. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o traço em cada uma, que é a primeira coisa que eu devo escrever para não esquecer. Quantas partes a figura foi dividida? 1, 2, 3, 4. Logo, 4 vai ser o denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vai ser o denominador desse segundo número. Aqui eu vou pintar duas partes. Aqui eu vou pintar um pouquinho mais. Vou pintar 6 partes. Então vamos lá. Tem uma figura, um inteiro, dividido em 4 partes, onde 2 estão pintadas. Então, o número de partes pintadas representa o numerador. Então, esse número vai ficar aqui em cima. Como eu vou ler esse aqui? Primeiro, eu começo a ler o meu numerador. Que número está aqui? 2. 4 não vai ser 4, vai ser quartos. Então, escrevi por extenso, 2 quartos. Aqui eu tenho denominador 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes pintadas. Então, vou colocar como numerador. Vou escrever por extenso 6 oitavos. Ok? Então, se o denominador for 2, é meio. Se for 3, é terço. Se for 4, a gente viu que é quarto. Se for 5, é quinto. Se for 6, é sexto. Se for 7, é sétimo. Se for 8, é oitavo. Se for 9, é nono. 10, 100 e 1000 tem outra regra, ok? Então, vamos passar para o outro lado. Acabamos de ver até o 9, que é o nono. O 10, o 100 e o 1000 entram nessa regrinha aqui, ó. Quando o denominador for 10, for 100 ou for 1000, usamos as palavras décimos para 10, centésimos para 100 e milésimos para 1000. Então, eu tenho aqui 3 sobre 10. Então, eu tenho, vou escrever primeiro o numerador. 3. 3 embaixo é o 10. Então, vai ser 3 décimos. Aqui eu tenho 5 embaixo 1000. Então, eu vou começar pelo 5. 5 milésimos. Aqui eu tenho 19 sobre 100, que eu tinha botado 1000, mas é 100, galerinha. Então, vamos lá. Vou colocar 100, senão vai ficar repetitivo ali o 1000. Então, 100. Primeiro, vou escrever o número de cima. Que número é esse? 19. O número de baixo é 100. 100 são centésimos. Então, eu leio 19 centésimos. O que isso quer dizer? Que eu tenho 19 das 100 partes pintadas, comidas ou dadas. Aqui, em 10 partes, eu tenho 3 pintadas. Em 5 partes comidas de 1000 que existem aqui, ok? Agora, vamos lá. A gente viu 10. Agora, eu vou a partir do 11 até o 99. A partir do 11, lemos o numerador, depois o denominador, seguido da palavra avos. Relembrando, avos significa que o inteiro foi dividido em partes iguais, continua igual. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 colunas e 4 linhas. Então, eu tenho 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. Logo, eu tenho uma figura, um inteiro, dividido em 16 partes. Ok. Então, isso aqui são 16 partes iguais. Vou pintar 5 dessas 16 partes. Então, vamos lá. Eu digo que o número de partes em que a figura foi dividida sempre vai ficar embaixo do traço. Então, eu tenho 16, ficará embaixo 16. Quantas partes eu pintei? 5. Então, lendo isso aqui, fica 5, 16, e eu coloco a palavra avos, que representa que eu tenho uma figura que foi dividida em 16 partes iguais e 5 dessas 16 partes foram pintadas, ok? No módulo tem os exercícios para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, assinala com X, que na live a gente vai tirar todas as dúvidas, ok, galera? Beijos, bom trabalho aí!